Vamos lá, alunos, continuando a nossa aula. Nós estávamos no último bloco falando sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, continuando, né, nossa aula sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. O Dom João, então, ele resolve se transferir para o Brasil. É aí que eles vão se transferir às pressas. Foi uma coisa muito louca, assim, na madrugada. Tem um livro também que é gostosinho de ler até. É de um jornalista chamado Laurentino Gomes. O livro é um livro famoso, né, o 1808. Se vocês puderem, leiam, que é um livro gostoso de ler até. Não é ruim não, dá para ler. Ele é grossão, mas não fique assim, com medo só porque o livro é grosso. Vai lá e lê devagarzinho, cara. Não precisa ler de uma vez. Bem legal esse livro até, tem muitos detalhes, né? O Laurentino Gomes, ele comenta a respeito disso, né? Porque quando a família real portuguesa resolveu se transferir para o Brasil, a nobreza, ou nobreza barra ali, a aristocracia portuguesa também resolveu vir para o Brasil, porque eles falaram, meu, se eu ficar aqui em Portugal, Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal e eu vou me danar. Eu mão nas tetas do governo, eu vivo do dinheiro do governo, né? Eu trabalho para o governo português. Aí invade Napoleão, Napoleão toma conta de Portugal, e aí, eu vou viver de quê? Então é melhor eu ir para o Brasil junto com Dom João, que lá no Brasil Dom João é capaz de me dar algum. E aí a aristocracia, né, ali, a nobreza portuguesa também resolve se transferir para o Brasil. E aí aquele corre na madrugada para conseguir uma embarcação, para que essa embarcação trouxesse, né, as pessoas para o Brasil. Foi uma loucura, assim. Mas eles partem de Portugal, se não me engano, em novembro de 1807 e vão chegar aqui no Brasil em janeiro de 1808. Vieram muitas embarcações. Logo depois que essas embarcações saíram de Portugal, acabou se pegando ali uma calmaria. Algumas embarcações pegaram uma calmaria, outras não. Então essas embarcações, era um número significativo de embarcações, elas acabaram se perdendo no Atlântico e não vieram juntas. Uma outra coisa também que é interessante é que quando as embarcações começaram a sair de Portugal, o exército português já estava invadindo Portugal, o exército napoleônico. O exército napoleônico não conseguiu dominar Portugal, porque o Napoleão Bonaparte mandava um exército que era mais fraco, até francês, para tentar dominar Portugal, porque ele falou, meu, vou dominar Portugal para quê também, né? Assim, era só mesmo para evitar que Portugal comercializasse com a Inglaterra, mas Portugal naquele momento não representava nada para a França. A França tentou, se não me engano, por 3 vezes invadir Portugal e nenhuma das 3 vezes conseguiu a vitória. Eles chegaram a penetrar bem no território português, mas eles não mantiveram o controle sobre Portugal. Até porque, posteriormente, os ingleses também vão colocar tropas dentro de Portugal e vão ajudar, né, vamos por dizer assim, os portugueses a expulsar os franceses de Portugal. Mas Dom João, então, ele se transfere para o Brasil, ele vem para o Brasil. A primeira cidade que ele chegou é Salvador, a antiga capital do Brasil, porque naquele momento que ele chega, em 1808, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. A cidade de Salvador foi capital do Brasil de 1549 a 1763. A partir de 1763, a capital do Brasil passou a ser o Rio de Janeiro, 1960, Brasília. Então, o que você tem? Primeiro, o Dom João passa por Salvador. Toma lá, né, um capeta, dança um axé, conhece lá Ivete e o seu galo, bababá, bate um papo. Depois eles acabam indo em direção ao Rio de Janeiro. Então a família real portuguesa, ela acaba aportando posteriormente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, local onde eles iriam residir. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, aliás, a viagem foi uma viagem muito difícil, não foi uma viagem fácil. Na mesma embarcação estava o príncipe regente, Dom João, a princesa Carlota Joaquina, que era a esposa de Dom João, uma espanhola de sangue quente, os filhos de Dom João com Carlota Joaquina, entre eles o Dom Pedro, que era o primogênito, né, o primeiro filho do casal ali. O Dom Miguel também estava, o segundo filho, os outros filhos também. E a Dona Maria I, a louca, também estava nessa embarcação. Quer dizer, se essa embarcação que atravessou o Atlântico afundasse, ia matar a família real portuguesa inteira, né? Na realidade, não ia ter mais rei, não ia ter mais rainha, não ia ter mais rei. Ia ter que escolher uma outra família para assumir, vamos dizer, o trono português. Mas eles chegaram aqui no Brasil são e salvos. Primeiro Salvador, depois eles conseguiram ir para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, se assustaram com a condição do Rio de Janeiro. Naquela época até então existia um monopólio comercial. O que é isso?
Até aquele momento, até 1808, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. O Brasil não podia comercializar com nenhum outro país. Então, por exemplo, produziu açúcar aqui no Brasil. Vendia o açúcar para quem? Só para Portugal. Como vendia só para Portugal, os portugueses pagavam aquilo que eles queriam, então pagavam um pouco pelo açúcar. Vamos supor também que precisava comprar ferramentas. Comprava de quem? Só podia comprar de Portugal. E Portugal fazia, né, colocava o preço que ele queria. Então os brasileiros eram muito explorados. Quando chegou a família real portuguesa aqui no Brasil, eles viram isso, né, assim, em loco. Por quê? Desceram, né, das embarcações, né, chegaram aqui, o Brasil estava uma quentura, janeiro, né? Chegaram no Rio de Janeiro em janeiro, verão, tinham saído de Portugal num período que era de inverno, chegaram no Brasil em janeiro, verãozão, só que eles estavam com roupa quente, aquelas roupas mais grossas, desceram na cidade do Rio de Janeiro, aquele calor que Deus mandava, esgoto a céu aberto, então um fedor desgramado. Assim, as casas semi-destruídas. Por que semi-destruídas? Porque não tinha dinheiro, o Brasil era muito explorado por Portugal. Fora também que tinha uma quantidade enorme de negros e eles não gostavam muito dos negros, que os negros eram os escravos, eles eram tratados como coisas. A Carlota Joaquina, a esposa de Dom João, ficou doida. Ela falou, isso daqui é o quinto dos infernos, esse calor, esse fedor, essa gente feia. Falou desse jeito mesmo, pessoal, não é nem discriminação e preconceito de minha parte. Se vocês depois puderem, leiam lá o livro que eu indiquei para vocês, mas tem outros livros também, se vocês quiserem. Lilian Schwartz, A Vinda da Biblioteca Real para o Brasil, também é um livro muito legal. Da Lilian Schwartz, grande historiadora. Mas eles chegaram, eles ficaram, nossa senhora, inclusive a Carlota Joaquina brigou com Dom João. A Carlota Joaquina que o seu casamento já não estava muito bem, fazia muito tempo, ela teve vários amantes, não vou entrar em detalhes aqui, mas ela teve vários amantes lá em Portugal, aqui no Brasil. O Dom João morava num palácio, a Carlota Joaquina morava em outro palácio, eles moravam totalmente separados. Mas assim que ele chega no Brasil, então primeiro em Salvador, já lá em Salvador, ele vai decretar uma série de medidas, entre elas a abertura dos portos às nações amigas. Então o bloqueio continental, ele é destruído. O bloqueio, o monopólio comercial ele é destruído. Então o Brasil, naquele momento, ele passou a poder comercializar com vários outros países. Mas no caso, o principal país seria a Inglaterra, né? Porque afinal os ingleses eram o grande parceiro comercial de Portugal, né? Assim. Então acabou o monopólio comercial. Uma das primeiras medidas, se não a primeira medida que Dom João tomou assim que ele pisou em solo brasileiro, foi, eu coloquei aqui para vocês, a abertura dos portos às nações amigas. Tá bom? Então, olha lá, aqui no Brasil ele vai tomar uma série de medidas, abertura dos portos às nações amigas. O Brasil poderia comercializar com vários outros países. Confiscou-se as melhores casas da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Há uma estimativa de que se chegou no Brasil, junto com a família real portuguesa, chegaram no Brasil entre 8 a 15 mil pessoas. Cara, em 1808, chegar de 8 a 15 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro era muita gente, cara. Assim, não tinha onde colocar. Não existia ainda o Copacabana Palace, né, ali para você ir lá, né, e se hospedar. Não tinha, né, pessoal, assim. Então o que fez o Dom João? Falou, confisque as casas mais belas da cidade do Rio de Janeiro e distribua a nobreza. Então o que acabou fazendo? Foram confiscadas as casas, colocava-se um PR na porta das casas, assim, né, que era príncipe regente, confiscava-se as casas, as melhores casas. Mas e o proprietário da casa? O problema dele, ele tinha que ir embora. Chegava lá os soldados, você tem 3 horas para deixar a sua casa, levando somente os objetos pessoais, deixando até mesmo a movelaria, os móveis. E aí a pessoa tinha que deixar a sua casa. Achava, né, no primeiro momento a população falou, o príncipe regente vai ficar na minha casa. Mas não era um príncipe regente, era a nobreza que estava, vamos dizer ali, se acomodando. E essas pessoas tiveram que se virar, vai para casa de parente. Foi aí que nasceram as favelas? Não, não foi. Então, olha lá, abertura dos portos das nações amigas, confisco das melhores casas do Rio de Janeiro para acomodar a nobreza, aumentou os impostos, alguns estudos apontam que ele chegou a aumentar os impostos em 400%. Por quê? Chegou entre 8 a 15 mil pessoas a mais na cidade do Rio de Janeiro. Como que vai alimentar todas essas pessoas?
Com que dinheiro? Dom João aumentou os impostos, Dom João confiscou a produção de alimentos também, teve que se aumentar a produção de alimentos rapidamente para poder suprir a necessidade desse povo que estava chegando de Portugal, né? Então, aumentou os impostos, alguns historiadores falam em 400% de aumento no decorrer, né, do período que o Dom João ficou no Brasil. Ele ficou de 1808 a 1820. Foi assinado também um tratado de aliança e comércio, esse tratado de aliança e comércio, muito louco até, né? Que quem vai se beneficiar? A Inglaterra. A Inglaterra é um grande parceiro comercial de Portugal, né? Assim, grande parceiro comercial, se beneficiou pra caramba. E a Inglaterra, nessa época, já batia pesado. Ela falava, ó, não pode ter escravidão. Então, assim que chegou aqui no Brasil, o Dom João ele assina esse Tratado de Aliança e Comércio, aonde ele, vamos dizer ali, se compromete a, vamos dizer assim, abolir a escravidão no Brasil. Só que isso vai acontecer muito tempo depois, na realidade 80 anos depois, né, assim, porque ficaram enrolando os ingleses. Os ingleses pressionaram o Brasil para que houvesse a abolição da escravatura, mas isso não aconteceu. Então, mas esse Tratado de Aliança e Comércio estava lá. Abolir a escravidão, né, vamos dizer de forma, vamos dizer mais lenta, mas abolir a escravidão, estava entre, né, vamos dizer, era um dos itens desse Tratado de Aliança e Comércio, a abolição da escravidão. Outra coisa que estava nesse Tratado de Aliança e Comércio também era, vamos dizer, o Brasil, foi permitido que o Brasil construísse, desenvolvesse fábricas, porque a Dona Maria I ela tinha proibido, e o Dom João, quando ele chegou aqui no Brasil, ele acaba cancelando essa medida e ele acaba, vamos dizer assim, deixando, né, assim, promovendo para que isso ocorresse, vamos dizer assim, a construção, a instalação de indústrias aqui no Brasil, mas isso praticamente não surtiu efeito. Por quê? Porque os ingleses, eles exportavam muito para o Brasil. Então você podia comprar qualquer produto da Inglaterra a um preço muito mais baixo do que se você, às vezes, tentasse fabricar aqui no Brasil. Então não deu muito certo, não. É assinado também o Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação é uma coisa muito louca, dá para a gente perceber, né, a importância da Inglaterra em relação a Portugal. Nesse Tratado de Comércio e Navegação, os portugueses estabeleceram que os ingleses iriam pagar 15% de taxa, vamos dizer assim, de imposto, na hora que eles tentassem vender os seus produtos aqui no Brasil. Então eles pagariam 15%. Os portugueses pagariam 16%, ou seja, os produtos que viessem de Portugal tinha que pagar 16%. E outras nações pagariam, se não me engano, 20%, 21%, uma coisa assim, 20%, 21%. Meu, os ingleses eram os que pagavam menos impostos. Até os portugueses mesmo pagavam mais impostos que os ingleses. Ou seja, esse período é um período em que os ingleses, vamos dizer, eles imperializam o Brasil. Eles mantêm o Brasil sobre sua égide, vão ganhar muita grana no Brasil e isso vai ser um dos fatores que vai gerar a independência do Brasil. Então, Tratado de Comércio e Navegação. Tem várias outras medidas que ele tomou, o Dom João tomou também. Ele vai reformar a cidade do Rio de Janeiro, que ele falava que essa cidade não é condizente ao rei de Portugal, se bem que ele não era rei ainda, né? Ele vai se tornar rei depois, quando a mãe dele falece, aqui no Brasil mesmo, a mãe dele morreu, e aí ele vai ser coroado aqui no Brasil com o título de Dom João VI. Ele reformou a cidade do Rio de Janeiro, mandou construir o Teatro São João, que pegou fogo 3 vezes, ele vai mandar construir a Biblioteca Nacional, que está lá até hoje, é lindíssima. O Jardim Botânico está lá até hoje, também lindíssimo. Então ele vai realmente dar o Brasil deu uma melhorada boa economicamente, principalmente por causa da abertura dos portos. Porém, quando nós chegamos em 1820, ocorreu uma revolta em Portugal, mais precisamente na cidade do Porto. Os portugueses se revoltaram, falaram: meu, nós temos um rei, só que o rei ele foi para o Brasil e não volta mais. Que coisa é essa? O que nós vamos fazer? Então, depois no outro bloco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa revolta do Porto, para ficar bem clarinho para vocês ali, tá bom? Até o próximo bloco.